tarde, sou o professor Esteban. Hoje é uma quinta-feira, dia 9 de fevereiro do ano gregoriano 2023. Estamos reunidos aqui para o nosso quinto encontro desta que a gente chama Oficina de Tradução Literária. Estamos traduzindo do espanhol para o português. Muito possivelmente teria exercido como professor de língua latina ou dos dois direitos, já que nestes e em muitos outros conhecimentos, o conhecimento se destacava entre os sábios, que com Mosela aí continua, né? Esse muito possivelmente teria, e aí está, né? Lembra que está usando o subjuntivo no verbo auxiliar. Hubiera, aqui embaixo, hubiera. Tá? E eu sei, tivesse, aí teria. Se a gente só lê essa parte de baixo, esquece do que está em cima, né? Essa escolha anterior aqui em cima, pode ser teria exercido. Sim, teria. Mas estamos mudando o tempo verbal, né? Tivesse, tem uma aqui em cima e aqui teria. Enquanto que em espanhol, hubiera e hubiera. É o mesmo verbo. Isso, quando um texto em prosa não é tão rigoroso assim, não é tão problemático assim, de repente poderíamos deixar. Mas se a gente vai traduzir poesia, aí faz diferença, porque a poesia trabalha com a rima, né? E a rima não é essa rima que a gente aprende na escola do soneto, né? Terminado em essas sonetos, essa rima simples, né? Há várias, se tem rima também dentro do próprio verso, né? Não somente na última sílaba, né? Como assim também existe de som, né? Também outra repetição de som em poesia, né? Em verso tem outras regras, e aí temos que tomar muita atenção para isso. Então, se fosse poesia, não tenho dúvida que eu teria colocado de novo, tivesse exercido. Esse exercício também pode mudar o verbo, né? O particípio, né? Ou colocaria particípio não, mas o verbo sim poderia mudar, né? Mas aí você vê se poderia ficar, teria exercido, ou melhor, deixar, tivesse exercido. Eu, como venho dessa formação, eu não sou poeta, né? Não é sou especialista nisso, mas a vivência que eu tenho, principalmente nas traduções de texto, né, de 1600, né, a gente tenta manter essa coerência, né? Então, e a gente sabe que lá embaixo pode ter também alguma consequência isso. Então, em princípio, eu deixaria tivesse exercido, tá? Então, se não tivesse descido em novo verso e não tivesse sido chamado a tão severas obrigações, muito possivelmente, né, tivesse exercido como professor de língua latina, né? Porque hubiese sentado plaza, né? Aí há outras possibilidades, sim, né? De catedrático, aí teria que ver também se na época existia catedrático nas universidades. Aqui no Brasil não tinha, né? Aqui no Brasil as universidades demoraram muito para chegar, né? Os portugueses ficaram retendo o saber, né? Os espanhóis foram mais gentis, né? Os espanhóis mal chegaram, né? Em 50 anos já criaram uma universidade nos dois principais polos aqui da América, né? Os espanhóis que tinham tanto no México
que hoje é a cidade do México, né? E o que hoje é o Peru, né? Lima, né? Criaram uma universidade, né? A Universidade do México e a Universidade de São Marcos, né? Que são de por aí, de 1550, por aí. E depois disso foram criados, os espanhóis, foi impressionante a quantidade de universidades que abriram aqui na América, né? Os portugueses não, né? Os portugueses queriam dominar pela palavra e pelo saber, né? Então, as universidades só chegaram aqui no Brasil mesmo com a chamada independência, não teve independência, mas não tinha universidade. A universidade a mais antiga tem 100 anos, né? Então, é muito recente, né? E, claro, e até pouco tempo atrás, no doutorado, tinha que sair, né? Eu, quando fiz meu mestrado, eu sei que tem alguns anos, mas também não é tanto tempo assim, né? Mas quando eu fiz meu mestrado, tinha professores tinham doutorado nos Estados Unidos e a maioria é Europa, né? Então, até pouco tempo atrás era comum ir à Europa fazer o doutorado. Meus colegas de filosofia, vários foram à Europa, França principalmente, ou Inglaterra, fazer o doutorado por lá. Quer dizer, isso na minha época, na época que eu fazia o mestrado, e ele fazia doutorado, assim, o pessoal que conhecia, né? Então, são coisas novas, né? Demorou muito que a educação chegar aqui no Brasil, é uma educação mais ampla, né? E claro, não precisa ser para a universidade, não precisa ser para todos, mas pelo menos todos, para quem quiser, né? E poder, né? Bom, então, seguindo, então ele teria sido, e aí eu coloquei isso, teria exercido como professor de língua latina, né? Aí, sim, ou dos direitos. Que direitos são esses? O direito terreno e direito divino? Não sei, alguém saberia dizer em que se separava esses dois direitos, ou dos direitos que existiam nas universidades de 1600 na Europa? Então, muito provavelmente, tivesse exercido como professor de língua latina, ou um dos direitos, ou um dos dois direitos, ou de repente deixar ou um dos direitos, para não ficar um dos dois direitos, fica muito. Tem que ter cuidado com a cacofonia, né? Então, talvez poderiam tirar esses dois, né? Mas não sabemos ainda por que esses dois, né? Se eram somente dois, e na época em qualquer lugar eram dois, de repente podemos deixar de um dos direitos, que aí já se só existiam esses dois, né? De repente existiam outros, aí não sei, né? Então aí para poder ter uma boa escolha aqui na tradução, a gente precisa conhecer de que a que se refere exatamente. E o que está falhando para a gente nesse momento aqui, tá? Então fica dever de casa, né? Procurar que direitos são esses dois, né? Mas então tivesse exercido como professor de língua latina ou um dos direitos, já que nestes e em muitos outros conhecimentos se destacava entre os sábios que com Mosela e o Palanda vinham tratar com ele de assuntos graves, né, ou de assuntos relevantes. Eu gosto da palavra relevante. Então, tanto em matéria divina como em humanas. E aí eu coloquei isso, tanto em matéria divina ou tanto de matéria divina, né? O tradutor do Google fizer a tradução do de, né? Aí eu pergunto para vocês, o que vocês colocariam aqui? O grave e o relevante, isso aí é opcional, né? Mas tanto de ou tanto em matéria divina como humana. Na parte do vocabulário que eu falei que eu fui vendo, né, essa museta,
uma palavra espanhola, né? Museta, mas vem do italiano, né? Museta com T. Eu procurei, moceta pode ser morsa como significado, mas opalanda, eu achei que era sem H, aí ficou minha dúvida. Ela procedia de uma palavra hopelande. Assim, claro, porque aí está falando que que os sábios, né, os doutores de hoje, né, iam conversar com ele, ou até, né, iam tratar com ele de graves assuntos, né, em matéria divina como humana. Por isso que eu acho que essa parte, quando fala dos dois direitos, eu poderia ser, esse direito poderia ser tanto o direito romano, né, quanto o direito da igreja, né, porque na igreja era, na época, mandava, né. Aqui se está referindo aos sábios, né, a quem estuda, né, ou então ao juiz, porque essa roupa, essa moceta, por exemplo, que os juízes também usam, não usam um traje comprido, né, e esse traje que está se referindo. Então, isso é para destacar que eram pessoas da área acadêmica, né? Pessoas que tinham plaça de catedrático, para usar o vocabulário que ele usa aqui, né? Então, por isso que está falando isso, está se referindo a essa vestimenta, é uma vestimenta específica, né, para momentos especiais, né, que usavam nas universidades, né, os professores, né? Então, vinham falar com ele. Então, certamente era uma pessoa que conhecia bem, né? Pues aún en su lecho de muerte admiráronse todos, no ya de la soberana dignidad con que hizo el último tramo de su vida, sino también de la dulzura en el decir y la sabiduría en el discurrir. E aí segue, né, essas orações que nunca terminam. Aí o tradutor fez, pois bem, mesmo no leito de morte, eu prefiro colocar, pois mesmo no leito de morte, e aí vou fechando com as vírgulas, né? E aí alguém pode dizer, não, deixar sem vírgula, como está em espanhol, né? Pois aún en su lecho de muerte admiraram-se todos, né? Eu, como professor, gosto de deixar as coisas o mais claras possível e, então, tenho uma tendência em botar vírgulas para que as coisas fiquem mais claras, né? Mas temos que ter essa preocupação de, será que a gente não está interferindo demais, né, no texto, né? E aí vai ficando claro do que estou falando, né? E aí vem os complementos, né? E a vírgula vai marcando os complementos. Não só com a dignidade soberana com que viveu o último trecho da sua vida, mas também com a dulçura do seu falar, né? O dizer por falar, né? E a sabedoria do seu discurso, né? Aqui há várias palavras que creio eu que a gente pode mudar, né? Poderíamos tentar para dar mais pomposidade ao texto, né? Que a gente falou assim, né? Poderíamos mudar algumas palavras aqui, né? Então vou repetir. Todos se maravilhavam, não só com a dignidade soberana com que viveu o último trecho da sua vida, mas também com a doçura do seu falar e a sabedoria do seu discurso. Se você repara aqui, no espanhol está decir e discurrir, são os dois verbos. Tá? E aí, se a gente deixa aqui, falar é um verbo, tá? Mas discurso não é verbo. Então, a gente poderia deixar sabedoria do seu discurso ou a sabedoria do seu discursar. Percebe? A gente não é obrigado a ser tão rígido assim, né? Pode ser soltar, mas, repito, como vem a tradução de em verso, né? E em verso
se usa, né, a questão da rima, né, falar e discursar. Não só dois são verbos, como dois termina do primeiro grupo, né? Enquanto que em espanhol está decir e discorrer. Os dois são verbos, só que do terceiro grupo, né? Ir, né? Então, aprendi assim e deu preferência, que nem lá em cima, quando eu falei também da questão do verbo, né? Dou preferência a essa concordância verbais, né? E manter, se é verbo, manter verbo, mas isso não é sabe, não é uma norma, uma lei que obrigue a gente pode mudar, né? O tradutor tem essa autonomia, e até porque, repito, né, quando a gente trabalha em tradução, a gente tem um público, a gente já supõe um leitor. Tá? Eu não sei, não necessariamente a autora, quando escreveu esse Campanhas de Breda, se estava pensando em algum leitor. O mais provável era que estava escrevendo isso porque quis escrever, né? Porque a forma dela mostrar que se inventam uma história, né, como se fosse verdadeira, como se de fato tivesse ocorrido, mas não pode ser provada, né? Ela prefere ser, digamos assim, mais honesta, né, e inventar uma história como ela supõe que poderia ter acontecido, mas como não pode provar, ela faz em forma de ficção. Só que isso não explica tudo, porque ela escreve muito bem. Ela escreve muito bem. A narrativa dela, não só nesse conto, nesses 6 contos, né? Em termos literários, né? A narrativa dela é excelente. Né? É um primor. Com que viveu os últimos trechos da vida, poderíamos colocar, viveu, que ele em espanhol está, que viveu o último tramo de sua vida, é metafórico, mas o tempo sempre é metafórico, né? Então está usando uma metáfora de espaço para falar de tempo, né? O último tramo de sua vida. Então a gente podia colocar os últimos, ser mais direto, né? Colocar aí, claro, teríamos que botar no plural, os últimos anos da sua vida, o último período da sua vida, né? Aí essas são possibilidades, né? Por isso que eu perguntei se alguém há outra possibilidade, você pode botar outra, né? Mas também com a doçura, né? Essa doçura também próximo do dulçura, né? Dulçura en el decir, né? Ou até com a doçura do seu falar, e aí poderiam ver também outro verbo, né? Mas eu né, deixaria doçura do seu falar e a sabedoria do seu discursar. Aí sim que eu preferiria botar também discursar, né? E no discurso, eu coloquei aqui, deixei discurso, né? Mas é para assim como em outro momento, né? Em momentos em que lhe faltava ar e as ansiedades da morte ultrapassavam o império da vida, sendo esta de tão grande poder, né? O que está em espanhol de discurrir, né? En el discurrir, en momentos tales que el aire le faltaba, ¿eh? O sea, y las ansias de la muerte sobrepujaban al imperio de la vida con ser de tan gran potencia. Isso aqui fica, vamos deixar para a próxima semana. O interessante é ir vendo descobrindo, né, esses momentos que a gente para pensar, e aqui, como faço? E por que faço? Né? Por que fazer assim? Aí eu mais ou menos explico.
tem um momento quando eu falei, não, aqui é relevante, né, que é uma palavra que eu gosto, porque é uma palavra que também, de certa forma, metafórica, né, com a topografia, né, de um terreno relevante, né, que tem um relevo, né, e, bom, mas aí são, eu sei o porquê, né, mas é uma coisa minha, isso aí você não precisa concordar nada nisso, né, isso aí é uma coisa minha, né, e aí vocês podem ter a de vocês, mas outras, e talvez a maioria das vezes, né, a gente, sim, explica por quê, ou seja, claro, falar com discursar, porque para deixar os dois verbos, né, agora, poderia falar, como coloquei aqui, seu falar e a sabedoria do seu discurso. Pode ser também, né? E aí, mas por quê? Você vai deixar isso? Tá aí? Então, se a gente está estudando a tradução, tem que, se você vai, qualquer escolha que você fizer, tem que saber por quê, né? E a maioria, né, a gente explica por quê, sempre pensando, né, no que o texto fique de uma maneira que a pessoa que esteja lendo pense que está lendo a autora Maria Elvira Roca Barea narrando aqui, né? Na verdade é um personagem que narra, mas pela mão da autora, né? A pessoa pensar que está lendo a autora, né? E não uma tradução. Por mais que saiba que é uma tradução, né? Mas que dê a impressão de que está lendo a autora, né? Se a autora soubesse português, como teria escrito? Alguma coisa assim, né? Por esse caminho que a gente vai, né? É claro que a gente não vai saber se a autora, de repente, até sabe português, né? Mas poderia escrever diferente, né? Isso não tem como saber, mas é o guia que a gente tem, né, para dar ao texto uma forma, né, e uma narrativa que seja coerente com a forma e a narrativa da autora, né? E isso fica mais claro, e a necessidade disso, né, o porquê disso fica mais claro se a gente vai estudar, se vamos trabalhar vários contos, por exemplo, né? Vários contos, e vamos traduzir os 6 contos que estão aqui. Então tem que ter aí a gente percebe que a própria autora tem uns critérios também para a sua escrita, né? Então a gente tem que tentar utilizar alguns critérios que sejam compatíveis com esse critério da autora. Na Espanha se traduz muito, né? Um dos países que mais traduz. Até pouco tempo atrás era a Alemanha, não sei se ainda é o país que mais traduz, né? Obras literárias. Em inglês também se traduz de tudo, mas em obras literárias, a Alemanha traduzia muito, era o país que mais traduzia. Mas a Espanha também é um país que traduz muito, né? Então tem tradutores, e aí tem esses especialistas. Tchau, tchau.